Boa tarde, pessoal. Nessa aula de artes, vocês vão estudar o material que receberam. Na primeira página, nós temos aí um título que é uma provocação, uma reflexão. O que é arte? A gente não tem um conceito único sobre arte, mas a gente pode fazer algumas discussões para compreender mais ou menos o que seria a arte ou as artes. Ao ouvir a palavra arte, algumas pessoas pensam imediatamente em quê? Museus, pinturas, esculturas, obras grandiosas. Já outras consideram que se trata simplesmente de um tema que não tem nada a ver com elas, que é muito difícil de entender, ou que a arte é algo exclusiva de artistas ou intelectuais. Nessa imagem aqui, nós vemos três pessoas observando a mesma pintura e com três reações diferentes. Uma achou linda a pintura, a outra detestou e a outra fez um né, de e aí, não entendi nada. E a arte é isso, né? Nem sempre a gente vai sentir, observar, entender da mesma forma. O importante é que a gente entenda que a arte não é apenas um nome, um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que é arte ou o que ela não é. Mas esse não é o ponto, não é essa a questão. Na verdade, é sobre a nossa experiência pessoal, sobre a sua experiência pessoal com ela e o significado que você dá para a arte. Importante. Na verdade, a arte está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. Algumas músicas que você gosta, por exemplo, os filmes que vocês veem, a poesia, o teatro, ou até aquela colcha de retalhos, aquela colcha de crochê que a sua avó fez para você, tudo isso e muito mais é arte também. Aqui ainda na primeira página, eu peço para vocês escreverem um resumo do que foi lido até aqui sobre arte, beleza? Vocês devem escrever em letra legível, né, de preferência, faz no caderno de lápis, depois passa a limpo de caneta. Não precisa ser um texto muito grande, é só um resumo do que foi visto até aqui. Observe que não é muita coisa. Continuando aqui, ainda na primeira página, nós temos outra indagação. Mas como definir arte? É difícil encontrar uma única resposta, pois ela existe há centenas, né, ou milhares de anos e tem mudado de maneiras diferentes ao longo do tempo. Embora não haja uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com as nossas emoções, embora seja um assunto que tem sido debatido ao longo da história. E aí, você concorda com essa afirmação? Aqui você pode colocar que sim, que não, pode comentar, é algo pessoal, ou pode apenas refletir. Não necessariamente nesta parte precisa ter uma resposta. Na segunda parte, nós começamos com a etimologia de arte. A etimologia tem a ver com o sentido da palavra, a origem da palavra. A etimologia quer dizer isso. Então, a etimologia da palavra arte tem sua origem na língua latina, nas formas ars, artes, a partir de uma raiz grega em techni. Em seu sentido etimológico, trata-se de uma habilidade adquirida, da qual se opõe às faculdades concedidas pela natureza, ou seja, você aprende. E, por outro lado, ao contrário do conhecimento rigoroso da realidade, da ciência, ou ciência em latim, uma disciplina como a matemática é puramente científica, enquanto a habilidade de tocar um instrumento musical é uma arte. De acordo com este conceito, a arte é o quê? É uma espécie de habilidade de técnica. Nesse sentido, ela pode ser desenvolvida, aprimorada. Com o passar do tempo, a ideia de técnica deixou de referir a um conjunto de habilidades aprendidas para focar em uma área mais específica, a que transmite beleza. Então a gente vê aí que, a princípio, né, o conceito de arte estava ligado à técnica, à habilidade que alguém tem de fazer alguma coisa. E com o tempo foi mudando. E durante muito tempo, e até hoje ainda perdura, a ideia de que a arte é algo que transmite
beleza, leveza, que faz refletir, que provoca sentimentos, sensações. Na Grécia Antiga foi criado um novo contexto cultural, o mundo da criação artística. Na Teogonia de Hesíodo, encontramos as primeiras referências às musas, que são as divindades femininas do Olimpo, que entretinham os deuses em suas festas. As 9 musas simbolizavam algumas das habilidades criadoras que entretinham os gregos. Gente, aqui apareceram algumas palavras que talvez a gente não conheça, né? Teogonia, Hesíodo. Quem foi Hesíodo? Musas. O que são as musas? Então vocês podem, quem tiver com acesso à internet, que tiver uma curiosidade, pode pesquisar esses termos para saber um pouco mais do que é que o texto está falando aqui. E novamente aqui eu peço para vocês tomarem nota, ou seja, escrever um resumo do que foi lido até aqui sobre a evolução do conceito de arte que foi apresentado nesta página. Então, o que a gente está fazendo é o quê? É uma espécie de fichamento. A gente está lendo, está escrevendo algumas informações, resumo. Isso se chama fichamento. A gente trabalha muito com esse tipo de trabalho na universidade, né, no ensino superior. Claro, ou com outras características, mas não deixa de ser uma espécie de fichamento. Então, para encerrar a aula de hoje, eu peço que vocês pesquisem na internet sobre o pintor Ed Van Mant. Escreva abaixo o resumo dos resultados de sua pesquisa. Por que eu estou pedindo para escrever o resumo dos resultados da pesquisa? Porque eu gostaria que vocês pesquisassem em mais de um site. Geralmente, quando a gente pesquisa e vai em um único site, ou o primeiro que aparece, é muito resumido, existem outras informações, outros autores que falam sobre o mesmo assunto. Então, o ideal é que vocês pesquisem pelo menos 3 sites diferentes e vão anotando as informações principais no caderno, faz esse resumo, arruma direitinho e depois passa para a folha de caneta. No final dessa aula, vocês vão tirar uma foto das 2 páginas e mandar para o professor da disciplina, no caso sou eu, professor Abraão. Vocês vão mandar no meu privado, não precisa postar a foto no grupo, pois eu irei corrigir individualmente. Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje e a última folha fica para a aula que vem, não precisa fazer antes. Combinado?